Vamos ao que nos interessa. Alguém trouxe Bíblia? Vamos estar em pé em reverência à leitura. Vamos ler 2 versículos da Bíblia. O primeiro está no Velho Testamento, no livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 2. E o versículo de número 7. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. E na sequência iremos ler no Evangelho de João, no capítulo 20, tá? Então fique atento. Gênesis 2 e 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Diga comigo: e o homem foi feito alma vivente. Depois que o Senhor soprou nas suas narinas. Amém? Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo de número 20. E o versículo de número 22. Deus está aqui. João 20, verso 22, está escrito: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Repete comigo: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém aí. Isso, agora aperta a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem do Guarujá, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz amém. Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para esta linda festividade, os que estão nos assistindo pelos anexos, tem pessoas assistindo pelos telões, por salas. Será que de lá eles escutam a gente direito? Será que a gente escutaria eles daqui? Só quem está assistindo pelos telões aí fora, nos outros espaços, dê um grito de glória a Deus. Vocês estão aqui dentro. Aí do outro lado da rua, aí não tem jeito, aí é só os anjos mesmo, né? Glória a Deus.
Eu estou ficando velhinho e estou ficando um velho meio ranzinza, então eu vou fazer só um pedido. É um pedido. Se vocês puderem evitar caminhar enquanto eu estiver pregando, a não ser os midianitas, né? Conhece os midianitas? Não, é o grupo das mídias, né? Então, o pessoal das mídias que tem que fazer uma foto ou uma filmagem, fique à vontade, tá bom? E segundo pedido, é só um pedido. Se você puder, nesse exato momento, engolir esse chiclete que você está mascando, eu vou ficar muito feliz. Pastor, não posso tirar? Não, porque se você tirar da boca, você vai ser tentado a colar na cadeira. E a cadeira foi comprada com dízimo, com oferta. E esses objetos são sagrados. Tá? É só um pedido, é claro, né? Você pode ou não fazer. É que eu tenho muita dificuldade em ver as pessoas mascando chiclete ou caminhando, porque isso rouba a minha atenção. Fora isso, fique à vontade. Como é só um pedido, se a gente ver você levantar aí, nós vamos entender que você deve estar com uma diarreia, daquelas que não tem Imosec que resolva. Então, se você vê alguém levantar, abre espaço e deixa a criatura sair. Tá bom, igreja? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Me acompanha no teclado o pastor Roberto Marinho, que trabalhava nos Estados Unidos da América com o pastor Benny Hinn. E aí ele saiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, né? Que sou eu, né? Uma irmã disse amém ali. Alguém dá um cascudo na cabeça dela aí, por favor. Beto, mude a música. A noite é do Espírito Santo. Foi isso que me falaram. E eu quero levar vocês hoje para dentro de uma imersão de conhecimento a respeito desta figura linda, essa figura prodigiosa, deste ser imutável que é o Espírito Santo de Deus. Desde criança, assembleiano roxo, pentecostal até o tutano dos ossos, eu me afeiçoei a ele. Eu aprendi a doutrina do Espírito Santo, a paracletologia ou a pneumatologia, doutrinas que nós pentecostais de antigamente tínhamos muito apreço e nos dedicávamos a ela. E isso fez com que a longevidade fosse uma realidade para a minha vida dentro do quesito da fé. Longevidade da fé. Quantos do nosso tempo, pastor Jefferson ou pastor Luiz Fernando, não conseguiram essa proeza de envelhecer nos caminhos do Senhor? Quantos desanimaram no meio da caminhada? E isso foi porque faltou a eles base, alicerce. O que faz um crente ficar firme na presença do Senhor é a palavra. E sem a palavra, ele não vai a lugar nenhum. Amo louvor, gosto de dançar, gosto de pular, mas na hora do embate verdadeiro, o que nos sustenta é a palavra do Senhor. Espero que você envelheça, ou até o arrebatamento da igreja, continue amando a Bíblia, lendo a Bíblia, comendo a Bíblia, bebendo da Bíblia, ensinando sobre a Bíblia e nunca se apartando desse livro, porque esse livro é para nós a bússola. Estamos em um grande mar bravio chamado vida, e somente com a bússola podemos chegar ao porto seguro, que é o céu. E se a trombeta do arrebatamento tocar hoje à noite, e daqui desta multidão só 2 crentes subirem, um sou eu, quem é o outro? Vem atrás, deixa eu ver. E eu vou acreditar nisso. Então, respire fundo, aperte o cinto, porque nós vamos decolar. Amém? Um grito de glória a Deus à igreja. Eu li 2 versículos da Bíblia Sagrada com vocês. O primeiro versículo no livro do Gênesis, no livro do início, e o segundo versículo no livro do Evangelho de João. Estes 2 versículos que eu li para vocês, nesses 2 livros, nos 2 testamentos, falam da mesma coisa. Um ato divino, um ser divino soprando sobre seres humanos. Só vamos encontrar esses 2 textos na Bíblia, onde o próprio Deus para por um momento para soprar sobre a sua criatura. Vamos ter outros textos que falam sobre o vento que vem, de Deus a soprar sobre a terra, mas sobre seres humanos, apenas esses 2 versículos. No primeiro versículo que eu li, no capítulo 2, nós temos a criação, não a criação primária, porque o homem é de longe a primeira criação de Deus. O homem é a coroa da criação de Deus. E antes de Deus criar a sua peça fundamental nesse complexo chamado universo,
Aprove a Deus, lá no lugar onde ele estava, que nós não conhecemos o nome, no tempo em que ele estava, se é que havia tempo, porque o tempo parece ter sido criado por ele, para especificar um outro momento, porque ele sempre foi Deus. Não houve um momento em que ele não existisse. Não há um princípio para Deus. Nós que somos crentes acreditamos que ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onibenevolente. 4 coisas que somente Deus é. Só ele sabe tudo, só ele está em todos os lugares, só ele tem todo o poder e só ele detém toda a bondade. E por isso estamos aqui na presença dele nessa noite. Então Deus estava em um ambiente que a nossa mente não consegue captar, em um tempo que a nossa mente não consegue imaginar. Estava ele assentado em um trono, e ele consigo mesmo e mais ninguém. Certa vez, pensando nessas loucuras, eu me imaginei, Deus conversava, havia som no início que eu digo, no seu tempo, porque para nós seres humanos só conseguimos compreender algo se ele tiver começo, meio e fim. Então uso eu essas palavras que são até estranhas aos próprios ouvidos divinos, mas Deus compreende. Havia o que naquele tempo? Se ele era tudo, em tudo, estava ele assentado no trono, e de repente parece que o próprio Deus percebeu que a solidão não é apenas um sentimento, ela é um desespero, e no meio da sua solidão, resolveu Deus criar. Só Deus tem o poder de criar. A palavra criar do hebraico é a palavra bara, ou bará, B-A-R-A-H. E o que significa o verbo bara do hebraico antigo? Significa criar do invisível, trazer à existência algo que nunca existiu, sem princípio de matéria-prima. Esse é o nosso Deus. Só ele cria as coisas. Homens não criam, homens fazem, porque o verbo fazer do hebraico é o verbo asa, A-S-A-H, azar, que significa buscar um ponto de partida para começar uma caminhada. Ou seja, fazer só se faz quando você tem uma matéria-prima. Por exemplo, para fazer o vaso, o homem precisa do barro. Então, o homem não cria o vaso, o homem faz o vaso, porque ele precisa de uma matéria-prima. Agora, criar é algo original. Só Deus é original em tudo. Amém? Até aqui, posso ouvir um glória a Deus? Então, como eu disse, o homem é de longe a primeira da criação. A primeira criação que o Senhor fez foi o seu ambiente sagrado. Ele criou um céu. E depois nós vamos ver o escritor da Bíblia Sagrada, Moisés, tentando transformar isso em teologia. Pense num homem que viveu há milhares de anos atrás, antes de nós, sem conhecimento algum de nada, entrando dentro do céu e vendo Deus passar como em uma tela de cinema tudo que ele fez. E o Senhor dizendo, memorize tudo que você vai ter que colocar num livro. Aí Moisés vai começar a escrever o Gênesis dizendo, no princípio criou Deus os céus. Ele não criou o céu, ele criou os céus no plural. E aí sim, os céus e a terra no singular. Então no princípio criou Deus os céus e a terra. O São Paulo, o mentor do cristianismo, quem conhece a Bíblia sabe que sem Paulo nós não teríamos o cristianismo pleno e puro como temos hoje. Se não é Paulo, nosso cristianismo seria uma miscigenação com o judaísmo, seria um cristianismo judaico ou um judaísmo cristão. É Paulo quem sistematiza a nossa fé, é ele quem sistematiza o nosso estilo de culto, é ele que vai nos dar as doutrinas para que o bom andamento da igreja aconteça. Então, veja só como a Bíblia Sagrada é fantástica. Então, lá no princípio criou Deus os céus, e Paulo falou que ele conhecia um homem que havia ido até o terceiro céu. Na Cabala judaica fala de 7 céus, e o Lincoln, que é mestre, sabe disso. Dante Alighieri, o grande poeta, escritor, ele diz que havia 9 céus, assim como havia 9 ciclos também do inferno. Mas nós, que somos crentes, acreditamos no que a Bíblia diz. Então ficamos com 3 céus. Se olhássemos da terra para cima, encontraríamos esses 3 céus assim. O primeiro céu seria o céu atmosférico, onde os pássaros voam, as nuvens perambulam e os aviões planam. O segundo céu seria o céu atmosférico, ou o céu cósmico, melhor dizendo. O céu cósmico é onde estão as estrelas, as nebulosas, as galáxias, as supernovas, os buracos de minhoca, etc. e etc. E o terceiro céu, esse eu tenho que respirar para falar.
um céu imarcessível, um céu grandioso, lindo, um céu perfeito, porém incompleto. Isso soa como um paradoxo, não é? Como pode algo perfeito ser incompleto? Eu dou exemplos. Um vaso, por exemplo, só sai da mão do oleiro quando ele está perfeito. Mas mesmo o vaso perfeito saindo da mão do oleiro, ele ainda é incompleto. O vaso perfeito que saiu da mão do oleiro é levado para uma empresa, uma loja. Essa loja só vai expor o vaso porque o vaso está perfeito. Ninguém vende vaso trincado, a não ser que abaixe o preço dele. Então o vaso é colocado lá na loja, perfeito, mas ainda está incompleto. Precisa que a dona de casa ou o senhor da família compre o vaso, leve para casa e encha ele com terra, plante coisas dentro dele. No Egito Antigo, colocava os ossos dos seus ancestrais dentro dos vasos. Os rolos sagrados que nós temos hoje como Bíblia foram encontrados nas cavernas do Qumran, dentro de vasos. Então, o vaso, embora seja perfeito, ele só é pleno, só é completo quando alguém dá utilidade para ele. Amém? O céu que Deus fez é perfeito, porque Ele é o arquiteto do universo. Ele não erra na metragem. O céu é perfeito, mas ainda é incompleto. Quer perguntar o porquê? Simples, os moradores do céu estão aqui na minha frente ainda. O céu perfeito só será completo quando a gente sair daqui e morar naquele lugar de muita luz, de muita glória. Então criou Deus esses três céus: céu atmosférico, céu cósmico e o céu da sua glória e da sua graça. E não foi necessariamente nesta ordem, seria exatamente na ordem contrária. Primeiro criou Deus o seu céu, o seu ambiente. E o que havia lá? Pergunte para mim, o que havia lá, pastor? Apenas uma única construção, chamada de tabernáculo. Pastor, mas o tabernáculo não é aquele de Moisés? Pois é, o de Moisés era apenas modelo, era apenas uma sombra. Basta ler Hebreus capítulo de número 9, você vai ver o escritor escrevendo: assim como há um santuário terrestre. E o escritor não colocaria a palavra terrestre à toa, era para se contrapor a um outro santuário celeste. Então Deus criou o seu céu, e ao criar o seu céu, o seu espaço, e pelo que eu leio do livro que Moisés nos falou sobre o tabernáculo, e o tabernáculo da terra era um reflexo lá de cima, o céu onde Deus estava também era separado em 4 ambientes: o alpendre, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E talvez por isso, e somente por isso, depois de ter feito este ambiente para que o seu trono estivesse estabelecido e o local de culto, o Senhor resolveu criar os adoradores. E ao criar os adoradores, nós, seres humanos, os chamamos de anjos. Diga comigo, anjos. E o Senhor os fez em categorias. Nós temos os ofanins, que nós chamamos de anjos mensageiros. Nós temos os querubins, que são anjos da guarda. E temos os serafins, que são anjos de profunda adoração, que são seres que ardem em fogo. E por último, e não menos importante, temos a criação do arcanjo. Nós, pentecostais, não falamos arcanjos no plural, embora a Bíblia Sagrada diga que Gabriel, Miguel, o próprio Lúcifer, eram seres de quinta grandeza, eram príncipes irmãos. Nós não ousamos chamá-los de arcanjo, porque a nossa Bíblia, a Bíblia protestante, só fala da existência de um arcanjo. Quem veio do catolicismo, como eu vim, quem leu a Bíblia católica, como eu li, a primeira Bíblia que eu li na vida foi a Bíblia católica, de capa a capa, a Bíblia Ave Maria. Lá você vai encontrar 5 arcanjos, mas na nossa Bíblia, somente um. Então Deus criou esses seres, 4 categorias. Quantas eu disse? Ofanins, querubins, serafins e o arcanjo. Por que será? Porque haviam 4 espaços dentro do seu ambiente de adoração: o alpendre, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Quando Deus criou esses anjos, o céu ainda era um lugar silencioso, porque Deus não precisava conversar com ninguém. A trindade estabelecida, sentada em um trono, que nós podemos chamar de unidade sagrada, não precisavam abrir a boca para falar, se conversava através de pensamento. Aí Deus cria os anjos, e cada um para uma função específica. Os ofanins para serem os seus mensageiros, os querubins para guardarem o seu espaço sagrado, os serafins, aí sim, esses são os primeiros seres que Deus cria, que têm habilidade de fazer algum tipo de barulho, som.
É com os serafins que nascem os sons. Por quê? A Bíblia Sagrada diz que esses seres, desde que foram criados até esse exato momento, estão diante do trono de Deus. E a palavra seraf vem do verbo hebraico seraf, que significa fogo. Serafim, aquele que arde em fogo. Por que esses anjos são de fogo? Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque em Hebreus capítulo 12 a Bíblia diz que o Senhor é um fogo devorador. E esses anjos são os únicos que ficam diante dele. Por isso eles têm 6 asas. Com 2 eles voam, com 2 eles cobrem o rosto, e com 2 eles cobrem os pés. Pergunta, por que eles se cobrem, pastor? Porque eles são os únicos seres que ficam 24 horas no nosso relógio diante de Deus. E como Deus é um fogo devorador, a sua glória é extremamente violenta, estes anjos precisam se proteger. Eu acho bonita as interpretações e os poemas das músicas modernas. Tem inclusive uma música que se canta muito nas igrejas, e ela diz assim: o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O poema é bonito, mas eu tenho a resposta. Esses anjos não veem nada. Pergunte por quê? Porque com 2 asas eles cobrem o rosto. Por quê? Porque ninguém consegue ver a face do Eterno e permanecer vivo sem ser transformado. Anjo não pode morrer, mas pode sofrer uma metamorfose. Então eles cobrem os rostos deles. E esses foram os primeiros seres com um som nos lábios. E o som deles era esse: Santo, 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 Santo. Sem melodia, só havia esta palavra. Qual era a palavra? Assim era o céu a princípio. E Deus gostou deste tal de som. A mente de Deus se expandiu e ele resolveu criar um outro anjo. Ele vai chamá-lo de querubim também, porque querubim vem de querube, aquele que guarda. Então o Senhor também criou um anjo da guarda, mas esse anjo era diferente. Deus o fez de maneira diferente. O Senhor tem 3 capítulos da Bíblia dedicados só a esse anjo, lá no livro do profeta Ezequiel. O Senhor vai tecer elogios, vai puxar a orelha dele e vai mostrar para nós o que é que uma pessoa não deve fazer jamais quando ela é, por Deus, privilegiada, quando recebe dons. Nenhum ser humano que tem inteligência, ele tem orgulho do seu dom espiritual, porque, como o próprio nome diz, é uma dádiva, é um dom. Melhor do que ter o dom é ter o doador. Não entendeu? Vou falar de novo. Melhor do que ter o dom é ter intimidade com o doador. Por quê? Porque o dom pode ser tirado quando é na atmosfera da terra. E no caso de Lúcifer, o Senhor não podia tirar este dom dele, porque ele era um ser eterno. Então Deus criou este anjo e vai falar sobre ele: tu eras o querubim ungido da guarda, que pisava sobre as pedras folgueadas. As nações te olhavam e diziam: que varão é esse que por onde passa faz estremecer os reinos, os povos, os montes? Por que Deus teceu elogios a este ser? Porque quando Deus criou Lúcifer, Deus criou nele algo que o universo ainda não conhecia. Está escrito no capítulo 28 de Ezequiel, se não me falha a memória, o verso 13, o Senhor dizendo: porquanto nos dias em que eu te fiz, eu fiz em ti as obras do tambor, as obras do pífaro. Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei extremamente empolgado. Eu sou um copista por natureza, eu consigo reproduzir figuras que tenham traços definidos. Chamamos isso em arte de figuras mortas, nada a ver com caixão nem cemitério, tá? Tem a pessoa que tem a fotografia de um ser humano normal, e tem aqueles que são desenhos com traços. Eu consigo reproduzir fielmente qualquer figura que tenha traços. Então eu imaginei Lúcifer lendo o texto e fui desenhando. E o ser que eu desenhei, pastor Luiz, era algo fora do normal. Eu me emocionei com a gravura que eu fiz, depois rasguei ela. Eu tentei pintar, peguei todas as tintas que eu tinha possíveis para tentar chegar ao desenho fiel do livro de Ezequiel. Um semblante de bronze, um cabelo de prata, os olhos como chama de fogo.
sua roupa à base de azul turquesa, suas asas resplandecentes. Eu desenhei um ser que eu fiquei, confesso a vocês, eu fiquei apaixonado pela figura. Mas continuando a ler o texto, eu li lá: porquanto nos dias que eu te fiz, eu fiz em ti as obras do tambor e do pífaro. E eu tentei desenhar um tambor e um pífaro e colocar dentro da figura, e não deu certo, porque o tambor e o pífaro, Lincoln, deixavam a imagem vazia da beleza que tinha. E eu falei, então eu peguei e desenhei num papel à parte. Eu desenhei um tamborzinho e um pífaro, recortei e tentei encaixar no anjo. Não dava certo. Onde eu colocava, atrapalhava ou as asas dele, ou escondia a beleza da roupa dele. Não funcionava. E eu fiquei falando, Senhor, onde é que o Senhor colocou o tambor e o pífaro? O Espírito Santo falou comigo, leia direito. E quando eu li, eu entendi que Deus não fez o tambor, Deus não fez o pífaro. O texto diz, porquanto nos dias em que eu te criei, eu fiz em ti. A palavra em é dentro. E o Senhor diz, eu não fiz o tambor, eu fiz em ti as obras do tambor, as obras do pífaro. O que é a obra de um instrumento? É o som que ele emite. Lúcifer não era só um ser, ele não era só mais um anjo. Ele era um anjo que portava um talento que Deus não havia dado a ninguém. Ele é o primeiro a receber este talento. Deus plantou dentro dele uma das coisas mais lindas que encantam o nosso planeta. Mas antes de dizer o que é, deixa eu tentar mostrar para vocês. Roberto vai me ajudar agora. Roberto, qual é a obra de um tambor? Só o tambor. Esta é a obra de um tambor, é o som dele. Qual é a obra de um pífaro, Roberto? Pífaro, tambor. Deus criou esses dois sons dentro dele. Só que como eu li, eu falei, Senhor, então quer dizer que o som do tambor e o som do pífaro, dentro dele, trabalhavam em conjunto. E um dia sentado com o Roberto, falei, Roberto, mistura o tambor e o pífaro, vamos ver o que dá. Olha o que saiu. Só o tambor, não tem melodia nenhuma. Só um pífaro, é bonitinho, mas não encanta. Tambor e pífaro. A harmonia dos instrumentos. Dentro de Lúcifer, Deus criou a música. Vou repetir. Deus criou dentro dele a música. Pastor, a música não nasce na terra com os filhos de Jubal? Não, os filhos de Jubal aprenderam a música. Com quem? Com os anjos. A nossa Bíblia não conta as histórias perfeitas sobre isso, mas o livro de Enoque, para quem tem curiosidade, vai encontrar os anjos ensinando os homens sobre as coisas celestes. Os filhos de Jubal receberam informações celestes sobre a música. A música não é uma obra da terra, ela é do céu. Tanto é que existem 7 notas musicais que são as primárias. Vocês lembram das notas musicais? Me ajude aí. Dó. E esse último dó é por sua conta. E para você não estragar a minha pregação, vamos fazer de novo, Roberto. 7 notas musicais. Dó. O inimigo quer acabar com o meu ministério. A última vez, Roberto, se o irmão do seu lado falar o último dó, você tem a minha autorização para dar-lhe um chute na canela. Vamos lá. Dó. Você contou o número das notas? 6? 8? Quanto? Pergunte para o seu irmão, o que é o número 7 na Bíblia? É o número da perfeição. O homem não é perfeito, não faz nada perfeito. Só há um ser no universo que é perfeito e faz tudo perfeito. É o Senhor que fez os céus e a terra. A música não nasce aqui. A
A música nasce lá com Lúcifer. No meu entendimento, isso é uma teoria minha, posso estar errado, mas no meu entendimento, como a música estava dentro dele, Lúcifer era aquele tipo de ser que chegava chegando. Entende essa linguagem ou não? Você conhece seres que chegam chegando? Tem gente aqui dentro que nasceu, outros estrearam, né? Tem gente que chega, você não percebe. Tem gente que chega, ela chama a atenção. Lúcifer era um ser que chegava chegando. Pergunte por quê? Porque ele andava mais ou menos assim. Vai ele chegando. Ele era a encarnação da própria música. Por isso chamou a atenção dos anjos. E ele selecionou 1/3 dos anjos para ensinar a eles a música. Daqui vem a velha teoria dos nossos pais de que Lúcifer era maestro de um coral. Quem já ouviu essa história? Com base no quê? Onde está escrito que Lúcifer tinha uma varinha e regia um coral? Em lugar nenhum. Nós entendemos por inferência, por causa do que está escrito aqui, e por ter caído do céu 1/3 dos anjos que o seguiram. Lúcifer foi um ser tão belo, tão poderoso, tão grande, que o próprio Deus o amava. Deus esperava Lúcifer. E sabe o que eu entendo? Respire fundo aí. Deus criou um lugar especial só para ele. E é nesse lugar especial que Deus vai colocar Lúcifer, e Lúcifer vai ter o seu primeiro conservatório musical, o primeiro do universo, porque Deus queria uma espécie de surpresa. Como é que você esconde algo de Deus? Pode ter sido uma escolha dele ser surpreendido. Então Deus deixava Lúcifer em um lugar, e neste lugar Lúcifer construía as músicas, digo eu, não a Bíblia, palavras eternas que atravessam nações, só podem ter nascido na mente de Lúcifer. Aleluia, hosanas, glórias a Deus. Termos que a raça humana usa há milênios em todos os lugares, nasceu dele, porque ele foi o anjo, o prodigioso anjo da adoração. E por ser o anjo da adoração, Deus fez para ele um lugarzinho que eu chamo de conservatório musical. E esse lugar não estava no céu. Pergunte por que não? Porque no capítulo 13, capítulo 14 do livro do profeta Isaías, quando Lúcifer intentou brigar com Deus, Deus disse na boca do profeta: Lúcifer, e tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima do trono de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Está escrito na palavra. O Senhor leu o coração dele, e tu dizias no seu coração: eu subirei. Se ele vai subir, é porque não estava lá. Eu subirei aos céus, acima do trono de Deus exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Diga comigo: semelhante ao Altíssimo. Mais uma vez, pela última vez. É neste momento que Deus cria o último de todos os anjos, que nós chamamos de arcanjo, porque a palavra arcanjo vem do sufixo arque, e arque é chefe, general. General só é general de um exército, e exército só existe para proteger uma cidadela ou um país. Por que é que Deus criaria um general e teria um exército se ele não tinha inimigos? Quem era inimigo de Deus? Ninguém. Então não faz sentido Deus ter um exército, não faz sentido Deus ter um general com espada de fogo na mão para defender-se de quem? Então, quando Lúcifer se insurge, Deus cria o arcanjo. A palavra anjo na Bíblia Sagrada diz que eles são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos são espíritos. Diga comigo: espíritos. Mais uma vez, espíritos. O que é a palavra espírito em hebraico? É a palavra ruach ou ruach. O que é ruach ou ruach em hebraico? É isso aqui, ó. Ou isso aqui, ó. A palavra espírito na Bíblia, no original, é sopro ou fôlego. E a Bíblia diz que anjos são espíritos. Então anjos são o quê?
um sopro divino, ou um hálito divino. Como eles foram feitos? Estava Deus sentado no trono, a mente dele se expandiu, e ele pensou dos ofanins, e ele os criou assim. Estava Deus sentado no trono, a mente dele se expandiu, e ele pensou nos querubins, e ele os criou assim. A mesma forma, os serafins e o arcanjo. Porque anjos são seres imortais, não podem ser destruídos jamais, porque eles são parte do próprio Deus. E de onde vem o sopro, senão do ventre daquele que está soprando? Se eu pedir para você fazer esse teste agora e você soprar, consegue me ajudar? Mas sopra olhando para cima, olhe para cima e sopre. Vai, 1, 2, 3. De onde saiu o sopro? Do seu ventre. Mais ou menos como uma mulher dando à luz. O Senhor, abre aspas, deu a luz, fecha aspas, aos anjos, criando eles a partir de si mesmo. Deus os fez a partir de si mesmo, porque Deus é o Espírito eterno, Ele é o Criador. Então, ao criar esses anjos, Ele criou soprando. Deus fez os ofanins, os querubins e os serafins. E por último, vai Deus criar o arcanjo. E o único arcanjo que nós pentecostais cremos é o arcanjo, qual o nome dele? Não ouvi? Não ouvi. Pergunte ao seu irmão, você sabe o que significa o nome Miguel? Alguém se lembra? Nós temos aqui um professor de teologia, mas eu vou deixar ele guardar os conhecimentos dele só para ele. A palavra Miguel tem um significado próprio. O nome Miguel é uma resposta. Não, é uma pergunta. É uma pergunta que saiu da boca do Eterno. A palavra Miguel significa: quem é igual a Deus? Qual era o desejo de Lúcifer? Ser. E eu subirei ao céu, e serei semelhante ao Altíssimo. Eu serei igual a Deus. E Deus estava lendo o coração dele. Aí lá de cima, Deus furioso deu um grito. Deus fez uma pergunta: quem é igual a Deus? O que saiu da boca de Deus, do som, foi o hálito, foi o fôlego, foi o sopro. O sopro e o hálito que formou o som se transformou em um arcanjo. E nasce então o mais poderoso de todos os anjos, que é o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel nasce para contrapor um outro grande anjo, que é Lúcifer. Porque em Apocalipse capítulo 12 diz: e Miguel travou uma batalha com Lúcifer, com a antiga serpente, com o dragão. E o exército de Miguel foi vitorioso, porque 1/3 das estrelas caíram do céu. Miguel existe para isso. Ele foi criado para proteger agora sim o céu, porque o céu estava ameaçado. Porque Lúcifer contraiu para si a 1/3 dos anjos. Quando houve essa rebelião, Deus precisou cercar a sua eternidade, o seu lugar de habitat. Então o Senhor levantou Miguel, criou Miguel através do sopro da sua boca, através das suas palavras, porque Miguel é uma resposta é uma pergunta ao desejo do coração de Lúcifer: eu serei igual a Deus. E Deus pergunta: quem é igual a mim? E aí o arcanjo faz com que Lúcifer caia do céu. Amém até aqui, igreja? O céu, que era um lugar de felicidade até então e de alegria, ficou vazio. O coral inteiro caiu. Você que é pastor de igreja e tem problema com músico, só essa igreja aqui que não tem. Na minha eu tenho. Toda a igreja quase tem problema com músico, tem problema com levitas, tem problema com adoradores. E não é raro, porque o primeiro coral do mundo traiu Deus. Porque o maestro traiu o seu Criador. Por quê? Porque o dom do louvor é extremamente poderoso. E quem tem talento para música é sensitivo. São pessoas criativas. E elas, em algum momento da vida, são tentadas a sofrerem com a síndrome de Lúcifer. Achar que são melhores do que os demais. Se eu não for no culto, não tem culto. Se eu não tocar, o pastor não prega direito. E olha, você não está de todo errado,
Porque o louvor, ele precisa acontecer na igreja. O louvor é como a chuva que cai sobre a terra seca. A terra, depois que está seca e recebe a chuva, fica mais fácil para você plantar a semente. Então nós precisamos do louvor, sim. Mas a maioria daqueles que eu conheci nesta minha geração, e eu prego há 30 anos, já preguei em quase 100 países do mundo e no Brasil em mais de 4.000 municípios. O que eu vi de homens e mulheres que tinham o dom da música, cantores, levitas, que com a mesma força e ascensão que subiram, tombaram. Por quê? Porque não vigiaram, ou não foram tratados, ou pior, não ensinaram a eles, que eles militam entre o céu e a terra. E que quando Lúcifer vê vocês com seus instrumentos, quer seja feitos por mãos humanas ou instrumento natural que é a voz, ele sabe o que acontece quando vocês tocam, quando vocês cantam. Vocês fazem Deus parar de olhar para o universo e olhar para aquele lugar naquela hora. Então fica aqui esse humilde conselho aos músicos: orem mais, busquem mais. Não achem que vocês estão acima da média, porque quem acha que está acima da média acaba tombando. Por quê? Porque o primeiro fez isso. O céu ficou em silêncio. E a Bíblia diz: e houve 30 minutos de silêncio no céu. Apocalipse. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos para o Senhor é como. Calcule depois meia hora nesses 1000 anos, e você vai chegar ao tempo exato que houve silêncio no cosmos. Porque o coral inteiro caiu. Eu até imagino os anjos olhando para o trono e vendo Deus entristecido. Eu imagino Miguel, arcanjo, gigante, poderoso, falando: o senhor quer que eu cante uma música? Estou dizendo, você nasceu para outra coisa. Eu imagino um outro anjo desafinado, dizendo: o senhor quer que eu cante para te alegrar? O senhor diz: não. Até que a mente de Deus se expandiu de novo. E pela primeira vez, Deus vai levantar do seu trono, vai sentar nas asas de um querubim e vai voar para o universo que ele vai expandir. Criou Deus os céus, primeiro dele, e aí ele começa a criar os demais céus. O céu cósmico e por último o céu atmosférico. E os nossos filhos aprendem na escola como é que esse universo físico foi criado. Foi criado através do Big Bang. E quando seu filho falar isso para você, você confirma para ele: sim, filho, o universo foi criado através desse Big Bang. O que é o Big Bang? Nem a ciência consegue explicar. Ela diz que foi um barulho, uma explosão que saiu do nada. Pastor, e houve essa explosão? Houve, está na Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 3, está escrito: e disse Deus: haja luz. E que luz é essa que Deus cria ali? Não é o sol nem a lua, porque o sol e a lua são criados no 4º dia da criação. Que luz é essa? São os átomos. Os átomos que mais tarde vão se transformar em íons e vão se dividir, partículas indivisíveis, mas que por um fator desconhecido à ciência acabam acontecendo, e eles somados criam a matéria. E é a matéria que Deus vai usar para criar o céu cósmico e depois a nossa atmosfera, porque criou Deus os céus e por último a terra. Aí o verso 2 do livro de Gênesis dá um nó na cabeça de quem estuda profundamente, porque diz lá: e a terra era sem forma e... Mas o verbo era, nas Bíblias mais antigas, quando as Bíblias eram feitas mesmo assim com cuidado, o verbo era está em itálico, ele está destacado do texto, ele está deitado. Por quê? Porque este verbo ele é mutável. No original não está escrito que a terra era sem forma, está escrito que a terra tornou-se, ela ficou sem forma e vazia. Deus não criou a terra sem forma e vazia. Isaías 45:18, o Senhor não fez a terra vazia. Aconteceu alguma coisa com a terra do verso 1 que transformou ela na terra do verso 2, porque Deus faz tudo perfeito. O que foi que aconteceu? Foi nesse ínterim desta grande batalha. A ciência diz que a terra foi destruída uma vez, sim ou não? Onde estavam os dinossauros? Que você insiste em dizer para o seu filho que não existiu. Não fale mais uma asneira dessa. Existiram, tem fósseis, ossos foram encontrados. Existe o carbono 14 que data a data das coisas, existiu. Mas existiram em que tempo? Se a Bíblia não fala sobre eles, foi num tempo antes de Adão. Havia uma outra terra, a terra primária que Deus havia feito, a terra de Gênesis 1:1, perfeita e habitável. A terra de Gênesis 1:1, ela ficou destruída.
A ciência diz que um meteoro caiu na Terra, bateu nela, tirou ela da sua órbita, ou seja, fora do sistema solar, por alguns graus, e ela entrou na era glacial, congelou tudo, e a Terra ficou em hibernação. A ciência não está de todo errada. Ela só erra quando diz que foi um meteoro que caiu na Terra. Não foi um meteoro, foi uma estrela. A estrela da manhã. Lucas, Jesus estava dando um ensinamento sobre demônios, sobre como expulsar demônios. Ele parou do nada e disse: eu via Satanás caindo do céu em forma de um raio, em forma de um relâmpago. Jesus teve naquele momento um devaneio, que a eternidade se misturou com a terra. Ele viu o princípio, ele viu quando ocorreu a guerra cósmica, quando Miguel derrubou Lúcifer, e o Senhor viu Lúcifer cair na terra. Eu via Satanás caindo em forma de um raio. Não foi um cometa que bateu na terra, foi uma estrela. E aí vem a grande pergunta: por quê? Por que Deus jogou esses anjos na terra? Pergunte para mim por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque no princípio criou Deus os céus e a... Cadê o inferno? O inferno é um acidente de percurso. O inferno não foi feito para os homens. Os homens vão para lá porque são otários, são idiotas, não aceitam o sacrifício de Jesus na cruz. Porque o inferno tem uma vertente da sua criação. Mateus capítulo 25. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Então o inferno foi criado após a criação primária, porque Deus tinha que encontrar um lugar para colocar esses seres. Porque esses seres são metafísicos, são etéreos, são espíritos. Eles não poderiam ficar aqui na terra. Então Deus teve que criar o inferno. Mas até Deus criar o inferno, Deus fez alguma coisa na queda deles, que deu a eles a habilidade de ficarem presos à matéria. E onde é que Deus os prende? Teoria minha. Deus os prende nas águas. Pergunte por quê? Porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra pairava não é parava. A palavra pairava significa movia-se. No original tem conotação com o trabalho de um carcereiro. O que faz um carcereiro? Ele fica num ambiente onde os policiais não podem entrar. Ele fica na redoma, observando todas as celas para suprir as necessidades e não deixar que nenhum preso escape dali ou saia. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, você nunca se perguntou: o que o Espírito Santo está fazendo aqui, olhando para as águas? O que tem na água? Não tinha nem peixe ainda. Por que ele está aqui, passeando em cima das águas? Ele estava cuidando até Deus criar o inferno. E esta habilidade se passou até os dias de hoje. Alguém já viu em alguma igreja pentecostal um irmão dar um pulo e falar: eis que eu sou Miguel? Já viram ou não? Vocês nunca viram Gabriel se manifestar no corpo de ninguém? Alguém falou: eu sou Gabriel, o Senhor me mandou aqui. Já viram isso ou não? Você nunca vai ver um anjo incorporar. Mas quem já viu demônios incorporarem? Mas demônios não são anjos caídos? Por que eles incorporam e os anjos não? Deus deu a eles alguma habilidade nesta queda para exatamente prendê-los em algum espaço, e eles ficaram presos nas águas. Jesus está em Gadara. Quando ele expulsa o demônio chamado Legião, daquele endemoniado, os demônios negociam com ele, diz: eis ali uma manada de porcos, permite-nos entrar neles. E Jesus faz o quê? E para onde os porcos vão? Para as águas. Por que demônios incorporam em seres humanos? Pergunte para mim, por quê, pastor? 70% do nosso corpo é feito de água. Por que eles dominam a mente das pessoas? Porque 77% do nosso cérebro é feito de água. Anjos não podem incorporar, mas demônios incorporam. Porque na queda Deus teve que fazer alguma coisa para prendê-los em um espaço até o inferno ser criado. Agora que o inferno foi criado, Deus transporta esses seres para lá, e a terra está sem forma e vazia. E aí vem Deus sobre a terra e começa a recriá-la. Haja separação entre terra e água. Saia do meio da terra e das águas o firmamento. A palavra firmamento são gases. E o Senhor revestiu a nossa terra
com um cinturão de gás. E a terra foi ficando bonita, e o Senhor disse que a terra faça germinar sobre ela a relva verde. E a terra virou como um campo de futebol. E o Senhor achou bonito. Ele disse que haja também árvores frutíferas, que haja flores. E a terra ficou toda colorida. Começou a voltar a alegria para o coração de Deus. E agora que ele viu a terra bonita, Deus teve uma ideia. Pergunte qual? Eu criei os adoradores aqui em cima e eles caíram. Vou criar adoradores na terra. Aí o Senhor disse: terra, me ajuda, gere os animais. E a terra entrou em estado de transe, e ela começou a formar o cachorro, o gato, o gado, o elefante, a girafa, o leão. A terra trabalha com clonagem. Diga comigo, clonagem. Pergunte: como o senhor sabe? Eu sou observador e inteligente. Quem já viu a foto de um leão aqui? Só aquela irmã ali, ninguém mais viu? Eu vou mostrar para você. Quem já viu a foto de um leão? Quem já viu de dois? Quem já viu de vários? Que diferença tem um do outro? Girafas, cachorros, cada um a sua raça, são clones. A terra trabalhou com clonagem. E Deus deu a esses animais um presente, que ele chamou de alma vivente. Diga comigo, alma. Mais uma vez, alma. Olha só, os anjos, Deus não fez alma vivente. Os anjos, Deus os fez espíritos ministradores. Os anjos, Deus soprou. Os animais, Deus não quer mais soprar. Deus fala: terra, gere os animais. Aí ficou aqueles bonequinhos bonitinhos. Aí Deus falou: então eu vou dar vida a esses bonecos. E os fez alma vivente. O que é alma? Alma é o palco das emoções. Animais irracionais têm emoções. Quem já chegou em casa um dia depois de uma longa viagem, quando abriu a porta, lá vem o seu cachorrinho. Quando ele te vê, ele começa a fazer xixi. Quem já viu isso? Por que ele faz xixi? Emocionado. Animais se afeiçoam, se apegam às pessoas, porque eles têm alma. Vou te falar uma coisa que você nunca ouviu na vida: anjos não têm alma. Portanto, anjos não têm emoção. Eu fico vendo os crentes, desde criancinha na igreja, falando: Senhor, eu quero ver um anjo. Senhor, manda um anjo na minha casa. Alguém já leu a Bíblia? Eu li só 30 e poucas vezes, de capa a capa. E um dia eu fiz um estudo só sobre os anjos, e eu fiquei apavorado. Pergunte por quê? Só fala se todo mundo perguntar. Só se todo mundo perguntar fazendo biquinho. Que povo fofo. Porque todas as vezes que um anjo aparece na Bíblia, ele é obrigado a chegar falando assim: não temas. Vou falar de novo. O anjo está aparecendo e ele grita: não temas. Mas quem é que vai ter medo de um anjo bonito, de luz? O povo do Velho Testamento conhecia os anjos. Os anjos eram enviados para a terra para cumprirem juízos. Quem foi que matou os primogênitos do Egito? Quem foi que matou em uma só noite 185 mil soldados do reino da Síria? Se chegar no céu antes de mim, pergunta para Davi o que deu nele quando ele chegou perto de Jerusalém e viu um anjo com a espada apontada para destruir a cidade inteira. E Davi teve que correr para comprar a eira de Araúna e ofertar a Deus um sacrifício para aplacar a sua ira. Se você for para o inferno, pergunte lá aos moradores de Sodoma e Gomorra: quem foi que deixou eles cegos? Os anjos. Os anjos não vinham para bater papo, para conversar. Eles traziam mensagens, mas eram usados em forma de juízo. Não tinham sentimentos. Por quê? Porque são espírito. Animais irracionais têm alma, têm sentimentos, mas não têm espírito. Como não tem espírito, a vida deles começa aqui e termina aqui. Por isso são clones. Porque começa e termina. A vida dos animais, aproveite o seu pet, ele só tem esta vida. Não minta para o seu filho dizendo que o Totó foi para o céu dos cachorrinhos. Só você e o Papa Francisco que acredita nisso. O Papa Francisco fez uma encíclica dizendo que o céu, existe cachorro no céu, só se for no dele. Por que cachorro não vai para o céu? Porque ele não tem espírito. O que é espírito? Espírito é a partícula celeste divina. Olha como a Bíblia Sagrada é linda. Eclesiastes 12:7. Quando o homem morre, o pó volta ao pó.
mas o Espírito. Volta para onde? Você nunca se perguntou de onde você veio? Eis aqui a resposta, uma das perguntas filosóficas do homem: de onde vim? Nós viemos do céu, por isso temos saudades do céu. Você nunca leu o salmista dizendo: a minha alma tem saudades do céu? Você tem saudade de um lugar que você não conhece? Alguém aqui sente saudades do Cazaquistão? Não, seu insensível. Alguém sente saudades aqui da Tailândia, de Bangkok? Também não. Por que você não sente saudade? Porque você nunca foi para lá. Agora, quando você sente saudades de um lugar, é porque você conhece ele. Parte de você veio do céu, parte de você veio da terra, e aí a briga é eterna. A terra quer a terra, e o céu quer o céu. Olha que coisa linda, eu estou te ensinando agora. É por isso que esse mundo é tão difícil, porque nós somos apegados a ele, porque parte de nós veio daqui. Então a parte nossa que veio daqui não quer sair daqui nunca, mas parte de nós veio lá de cima. Por que os crentes falam tanto em céu? Porque eles entram na igreja e aprendem o céu. Nós falamos sobre o céu, nós contamos como é o céu. Aí os crentes falam: então eu quero ir para lá. Por quê? Porque o espírito deles está sendo treinado. Aí a guerra entre o céu e a terra. Olha que belo. Animais nascem aqui e vivem aqui. Anjos foram criados lá e permanecem lá. Anjo não pode morar na terra. Eles podem visitar a terra. Alguém está vendo algum anjo aí agora? Não. Se tiver, aproveite que já ele vai dar no pé. Pergunte por quê? Porque tudo que é criado a partir de uma matéria, se sair de perto dessa matéria, se for arrancado dela, ou morre ou transfigura. Se tirar um peixe da água, o que acontece com ele? Se tirar uma estrela lá do cosmos, o que acontece com ela? Você já ouviu falar de estrela cadente? Você não vê que vem vindo aquele facho de fogo e de repente ele, puf, se apaga. Se tirar uma vaca do pasto e soltar ela numa cidade, deixar ela, o que acontece com ela? Ela morre por quê? Porque ela não tem comida. E o que é que vaca come? Terra. Pastor, vaca não é tatu, mas a vaca come terra transformada. Porque tudo que ela come vem da... Nós também, nós comemos terra transformada. De onde vem o alface? O chuchu, as frutas, os legumes, as hortaliças. Nós comemos terra, porque parte de nós veio da terra. Se tirar a terra da terra, ela morre. Anjos não podem morrer, porque são eternos. Mas se ficarem longe de Deus, eles se transfiguram em demônios. Você acorda de manhã e o anjo do Senhor está lá do seu lado, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. O anjo fica do seu lado até você dormir, e ele espera você sair do estado alfa para o estado beta, que é aquele estado que, se a trombeta tocar no seu ouvido, você não acorda. Não sei se alguém tem algum parente assim em casa. Você não vê a mamãe, quando a criança está dormindo, dormindo não faz barulho, daqui a pouco pode pegar e levar para onde quiser, a criança está lá assim. Ela saiu do estado alfa e entrou no estado beta. Quando você entra no estado beta, o anjo cumpriu a missão dele. Ele sai da terra e vai lá para o céu. Pergunte: fazer o quê? Ele vai se alimentar. Mas como, pastor? Ele come? Não, ele absorve. Pergunte o quê? Os raios do sol da justiça. Porque Deus é o sol da justiça. Os anjos no alto do monte da congregação se assentam, e os raios que emanam do Senhor fazem com que esses seres sejam seres brilhantes. Todos os anjos que apareceram em todas as histórias, a grande maioria deles eram brilhantes. Por quê? Porque eles recebem o reflexo do sol da justiça. Você sabe, por exemplo, que a lua não tem luz, né? Você sabia disso, né? Por que ela é bonita daquele jeito? Os raios do sol, ela reflete o sol. E o que é o sol no nosso sistema solar? É fonte de alimento. Os animais mais horríveis do universo estão nas profundezas das águas, porque o sol não chega lá. Onde o sol chega, ele cria vida. Deus alimenta os seus anjos com a sua própria presença. A presença de Deus, porque ele é um fogo devorador. A glória que sai do sol da justiça faz com que os anjos permaneçam brilhantes. Pastor, isso aí é conversa que o senhor arrumou não sei com quem, né? Não, é Bíblia. A ciência não diz hoje que o homem é o que o homem come. Quem já ouviu isso?
Se você olhar da criatura que está do seu lado aí agora, eu te dou essa oportunidade, vai, encara a criatura agora. Você queria ver a roupa da irmã mesmo, o cabelo, o brinco? Aproveita agora. Isso. Olhou? Esse corpinho bonito aí, em forma de um botijão de gás, de uma tábua de passar roupa, ou de um violão, tudo isso aí é resultado do que essa criatura come. A mulherada é mais inteligente que os homens. Mulher sabe, ela vê a pele da outra e diz: eita, está caprichando a vitamina D. Olha o cabelo e diz: eita, vitamina E com vitamina A. É assim ou não é? Você olha para uma pessoa e sabe se ela está bem, sabe se ela se alimentou bem. Você conhece a pessoa quando ela não se alimenta bem, obesidade mórbida ou uma magreza profunda, porque o homem é o que o homem come, sim ou não? Um dia teve um homem na terra que resolveu subir o alto de uma montanha, e ele ficou 40 dias em jejum. Depois de 40 dias sem comer e sem beber, ele desceu da montanha trazendo tábuas da lei. Quando ele chegou perto do solapé da montanha, as pessoas para quem ele ia ler as tábuas da lei estavam adorando um bezerro. Ele quebrou as tábuas, e a Bíblia diz: e Moisés subiu o alto da montanha de novo, e mais 40 dias, e mais 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água. 40 com 40, qual ser humano consegue ficar 80 dias sem comer e sem beber? Moisés subiu para morrer lá em cima, ele estava com vergonha do povo. Ele subiu para não ver mais a face deles, mas Deus ainda tinha um plano na vida dele. Então lá em cima, por mais 40 dias, Deus tratou com Moisés, deixou ele vivo. Pergunte como? Deu para ele o alimento dos anjos. Pergunte como o senhor sabe? A Bíblia diz que quando ele foi descendo lá depois de 80 dias, quando olharam para ele, tiveram que pegar um pano para cobrir o rosto dele. Por quê? Porque ele brilhava como o sol. E não conte para ninguém, aquela face brilhante de Moisés era a compostura do corpo humano no início, no princípio. O corpo de Adão era feito igual ao nosso, carne e osso, mas era revestido de luz e glória. Pergunte como eu sei. Ele era santo, e Deus falava com ele face a face. Por que ele não via a nudez dele? Ele era burro? Não, porque o brilho que emanava do corpo dele não deixava ele ver a sua nudez. Foi ele pecar, a santidade saiu, e ele enxergou que estava pelado, porque o brilho, a essência da qual ele foi criado. Tem um outro homem na Bíblia que brilhou. Ele estava andando na terra, ele parou, ouviu a voz do Senhor. Ele tinha 12, disse: mas nem todos esses 12 pode ver agora. Não basta estar comigo, tem que estar na mesma vibe que eu. Tem 3 aqui que pode ver o que eu vou mostrar, porque eles são loucos, e para louco eu revelo loucura. Aí subiu para a montanha Pedro, Tiago e João, e Jesus. Chegaram num ponto que Jesus disse: fiquem aqui, não saiam correndo. A Bíblia diz que Jesus se afastou deles, e o corpo de Jesus começou a brilhar. E ele começou a brilhar como o sol. Ele não virou Deus, porque ele nunca deixou de ser Deus. Mas Jesus vivia em santidade. Agora o céu vai se abrir, e 2 seres do céu vão descer para falar com ele. Quando o céu se abriu, a santidade bateu em Jesus, e ele começou a refletir a glória do céu. Moisés e Elias vieram falar com Jesus no monte da transfiguração. Aquele era o estado original do homem. Por quê? Porque o homem também absorvia a glória de Deus. Estão entendendo isso ou não? Então tudo que você tira de uma matéria, ou ele morre, no caso dos animais racionais, ou ele se transfigura como os anjos do céu. Então Deus deu aos animais racionais a habilidade de louvar também. Os animais louvam. Já ouviu o canto de uma baleia? Que coisa linda. Quem já entrou numa mata fechada à noite e ouviu aquela orquestra sinfônica de grilo, com pirilampo, com barulho das águas batendo nas cachoeiras, com o coachar dos sapos? É lindo. Deus criou os seres com fôlego. E o último versículo do último salmo da Bíblia diz assim: todo ser que respira deve fazer o quê? Louvar ao Senhor. A Bíblia não diz todo ser inteligente, a Bíblia diz todo ser que respira. Os animais louvam. Deus, num diálogo filosófico com Jó, disse: Jó,
Quem é que escuta o canto do filho do urubu quando ele tem fome? Deus escuta o barulho da boca de um corvo quando ele tem fome, porque os animais irracionais foram criados para adorar a Deus. A adoração deles só não é perfeita, mas é uma adoração. E pergunte a mim, por que não é perfeita? Porque eles não têm o céu dentro deles, eles não têm espírito. Animais agem por instinto, eles não sabem o que estão fazendo. Não diga que o papagaio do seu amigo é inteligente. Ele não é inteligente, ele tem uma habilidade. Se ele fosse inteligente, ele sabia exatamente o que estava falando. Ele apenas repete, porque ele tem essa habilidade. Ele não tem consciência. Deus viu que esses animais seriam os adoradores perfeitos se eles tivessem vontade própria. Então Deus falou: eu criei esses seres, são bonitos, são diferentes daqueles lá. Aqueles lá têm inteligência, sabem o que fazem. Esses não sabem o que fazem. O louvor deles é bonito, mas não é perfeito, porque não sai daqui. Aí Deus viu os anjos e os animais racionais. Os anjos e os animais racionais. E o Senhor disse: não estou feliz, eu preciso criar um adorador perfeito. Eu preciso criar o adorador perfeito. E aí a mente de Deus se expande. Aí Deus faz de novo: agora eu não vou errar, porque os anjos eu criei assim, os animais eu criei assim: terra, se vire nos 30 e gere. Esse eu vou fazer com a minha mão. E Deus desceu no jardim do Éden, e ele foi lá nas águas do rio Tigre ou do Eufrates. Ele cravou a mão no fundo do rio e pegou a argila, colocou na frente dele. Eu imagino Deus sentado em uma pedra olhando para a argila. Pergunte para quê? Ele precisa de um modelo. E Deus está pensando em um modelo, porque Ele é soberano. Soberano não faz, Ele manda fazer. Mas esse Ele quer fazer com a mão dele. Ele quer ser o artista. Aí ele olha no céu e ele não viu modelo no céu. Não teve serafim, querubim, ofanim, não teve anjo. Embora eles sejam perfeitos e grandes, não houve neles intenção divina em fazer alguém parecido com eles. Imagina se o irmão que está aí na sua frente, Deus tivesse feito ele parecido com um serafim. E eu sei agora dizendo: irmão, tira essa asa da minha frente, eu quero ver o pregador. O irmão virando e dizendo assim: qual das 6? Imagina a senhora casada com o irmão modelo querubim. Que praga, beijar uma boca já não está fácil, querubim tem 4. Imagina o senhor casado com uma irmã em forma de um arcanjo, 3 metros de altura, espada de fogo na cintura, e ela chegando perto de você e usando aquela voz dócil das mulheres: e aí, baby? Ainda bem que Deus não nos fez parecido com os anjos. Então Deus olha para a terra. Eu imagino Deus olhando os animais da terra. Graças a Deus, Ele não nos fez parecido com nada nessa terra. Só o coitadinho do Charles Darwin, que botou na cabeça, não teve quem tirasse, que o tataravô dele era um chimpanzé. E a gente tem que respeitar. Ele acha que o homem vem do macaco. Se o avô dele veio do macaco, é problema dele. Mas Deus não usou o macaco de modelo. Já imaginou se Deus tivesse feito o irmão do seu lado em forma de um porco-espinho? E o pastor Luiz, todo empolgado, fala assim: irmão, dê um abraço no seu irmão. Imagina se a criatura do seu outro lado, Deus tivesse usado um gambá para fazer ela. Apesar que tem alguns seres humanos que eu tenho dúvida. A criatura parece que escovou a boca com o rabo do gambá. Ela tira o sapato, tem um cheiro de queijo parmesão, é umas coisas esquisitas, né? Mas isso é uma outra história para um outro dia. Deus não nos fez parecido com os anjos, nem parecido com os animais. Só sobrou um reino para Ele olhar: as águas. E ainda bem que lá embaixo Ele também não achou nada. Imagina se Deus tivesse feito o irmão do seu lado em forma de um baiacu, aquele peixinho miserável. Quando fica com raiva, ele incha, espinha e solta veneno. Deus não nos fez parecido com nada que há nesse universo. E eu imagino Ele buscando um modelo.
E ele está lá olhando para as águas, que ele tirou o barro, está aqui do lado, a massa, a matéria-prima está aqui, a argila. E Deus olhando para as águas, digo eu, não a Bíblia. O vento para de soprar, a água para, a água fica imóvel, e água parada vira espelho. Aí Deus, que estava olhando nas profundezas das águas, ele olha para a superfície, e quando ele olha na superfície, esperando alguém resolver o problema. Deus, quando olhou nas águas, ele se viu. E quando ele se viu, ele ficou de pé e deu um grito: já tem o modelo. Eia, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem aqui fora, semelhança aqui dentro. Vou falar de novo: imagem aqui fora, semelhança aqui dentro. Vou falar de novo: imagem aqui fora, semelhança aqui dentro. E então Deus vai fazer o homem, e então Deus vai criar o homem. Pastor, o senhor errou os verbos, por isso repetiu 2 vezes. Não, o homem é o único ser que foi formado em 2 tempos. Os anjos, Jesus cuida disso aí toda vez que dá um grave e dá um problema aqui. Os anjos, Deus os soprou. Os animais, Deus disse: terra, você que gere eles aí. Esse ser que é a imagem semelhante de Deus, Deus vai usar a terra. Então ele vai usar uma matéria-prima. Por isso temos em Gênesis 1 e 26. E disse Deus: façamos. Verbo fazer, lembra lá atrás que eu falei? Verbo fazer, verbo asa. Fazer a partir de uma matéria-prima. Deus precisou de uma matéria-prima para fazer o homem, para fazer a sua imagem. Aí ele fez o homem. Está o homem deitadinho aqui, bonitinho. Agora Deus vai criar o homem. Criar é original. Para criar o homem, Deus não vai usar nenhum tipo de matéria-prima. Deus vai nas narinas do homem e vai soprar dentro dele. Esse som é pentecostal. E Deus soprou nas narinas do homem. O que foi que Deus soprou nas narinas do homem? Deus soprou a si mesmo dentro do homem. Deus colocou dentro do homem a essência do céu. Deus colocou parte dele dentro do homem. E aí o verso 27 do capítulo 1 diz: e criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Olha só, verso 26, façamos o homem, verbo fazer. Verso 27, e criou Deus o homem, verbo criar. O homem é feito em 2 tempos. Ele é feito com a terra e criado com o céu. Anjo não pode morar aqui. Animal irracional não pode morar lá. Por quê? Animal irracional só tem terra dentro dele, precisa da terra. Anjo só tem céu dentro dele, tem que morar lá. Eu estou pregando para a única raça do universo que mora aqui. Mora aqui, e a qualquer dia desses vai morar lá. E agora que eu terminei a introdução da mensagem, eu vou começar a pregar. Quando Deus nos criou, Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. E o homem só foi semelhante a Deus por causa daquilo que havia dentro dele. E o que havia dentro dele? O Espírito Santo. Porque Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. O que é o Espírito Santo?
é a razão da existência, é a vida. Sem o Espírito Santo o homem não tem vida. O homem é um morto eterno. Nós andamos pela rua e encontramos vários seres humanos que deveriam estar trabalhando naquela série The Walking Dead, porque são zumbis, porque não tem vida dentro deles. E por que não tem vida? Porque o Espírito Santo não está dentro deles. E por que não está dentro deles? Porque o Espírito Santo não pactua com vida de porquice, nem com vida imoral, nem com vida dissoluta, porque o Espírito é santo. O homem no Éden começou a perder, pastor Luiz, a presença do Espírito Santo. Ao perder a presença do Espírito Santo, ele foi se afastando do céu. A única coisa que restou ao homem depois do Éden, depois de muitos pecados, foi a sua língua. Foi o quê? Uma pergunta boa. Qual era o idioma do homem no Éden? Vamos lá, estamos aqui numa classe de aula. E eu já passei dos 50, ninguém vai me mandar parar. Então vamos lá. Qual foi o idioma que o homem falava no Éden? Não dê Google. O Google vai te dizer que foi a língua sumeriana. Porque o homem sumeriano é o Homo sapiens. Antes dele, segundo a ciência, houve o Neandertal. E antes do Neandertal, o Australopithecus. Depois um símio e um macaco. O meu ancestral, Adão, não era um Australopithecus. Não era o homem macaco. Não era o Neandertal que andava curvado com um tacape na mão falando uga, uga, uga. Não. Adão nasce homem inteligente. Por quê? Ele é a imagem e semelhança de Deus. Ao nascer inteligente, o homem já nasce falando. Sim ou não? O homem falava com Deus ou não? Onde estás, Adão? Eu vi que estava nu e me escondi. Como você soube que estava nu? A mulher que tu me deste. Havia um diálogo entre Deus e o homem com línguas. Que língua o homem falava? Vai, pensa aí, crente. Você é crente, pensa. Adão é filho de quem? Não ouvi. Filho do pai, fala o idioma do pai. Qual é o idioma do homem na terra? É o idioma do céu. O homem falava na língua do céu. Como o senhor sabe? Vamos voltar no início. Deus sentado no trono em silêncio, só se conversava por telepatia. Aí Deus coloca o som no céu e os anjos começam a falar santo, santo. Aí Deus traz um ser com música, e esse ser com música dá letras e eles começam a cantar. Os anjos começam a falar. Em que língua? Deixa Paulo ensinar. Ainda que eu falasse a língua dos... E os anjos falavam em que língua? A língua do pai deles. Aí Deus cria um homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Vai ensinar ele a falar russo? Vai ensinar ele a falar português? Não. O homem nasce falando a língua do céu. O homem nasce falando o que nós chamamos de línguas estranhas, o que nós chamamos de língua dos anjos. E o homem permaneceu com esse idioma até depois do dilúvio. Mas antes do dilúvio, Deus mandou um recado para Noé: o meu espírito não contenderá mais com o homem. O Senhor começou a mandar recados. O homem está indo além de onde poderia ir. Ele não é só um pecador, ele está se transformando num ser horrível, cruel, violento, assassino. Eu vou tirar tudo que é do céu dele. E quando chegamos na Torre de Babel, temos o Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor. E tem gente que acha que é um elogio. Não é. Poderoso caçador, um assassino sem sentimentos. Nimrod matou o pai para dormir com a mãe dele, para você ter uma ideia. Esse Nimrod mentiu para a raça humana, foi o primeiro rei dos homens. Ele gritou e disse: construamos uma torre que vai até o céu, porque o dia que Deus quiser destruir a terra com água de novo, nós vamos nos esconder lá em cima. E os homens começaram a construir uma torre. Isso afrontou Deus, porque Nimrod chamou Deus de mentiroso. Deus havia colocado o arco dele no céu, dizendo: quando estiver chovendo demais, eu vou olhar para esse arco-íris aqui e vou parar a chuva. Não destruirei mais a terra com água. Mas os homens levantaram a torre até que a ira de Deus se acendeu. E Deus deu um grito no céu de novo: eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. A palavra confundir, no original, tirar do homem a habilidade de conversar conosco no nosso próprio idioma. Deus tirou tudo que era do céu do homem do Velho Testamento.
E aí o homem, sem a presença do Espírito Santo, virou um assassino, virou cruel, ele começou a matar os seus próprios irmãos, começou a ver uma vida de um animal irracional. Um homem sem a presença do Espírito Santo é como um animal irracional. O maior símbolo da terra para um homem sem o Espírito Santo é um porco. Alguém já viu um suíno? Você já viu um porco olhar para o céu? Por que porco não olha para o céu? O pescoço dele não tem articulação para isso. Ele não consegue olhar para cima, ele só olha para baixo e só se mete em sujeira. Uma vez eu fui tentar criar um porquinho miniatura. Não caia nessa, porque isso é mentira, viu? Não existe porquinho miniatura. Eu comprei para minha filha, botei dentro de casa. Pensa uma desgraça. O porco miniatura ficou desse tamanho. Não tem banho que tire o cheiro dele. É maldito, o cheiro do porco é maldito. Ele come enquanto tiver. Se você deixar ele 24 horas, ele vai comer 24 horas por dia. O homem sem o Espírito Santo é exatamente como um porco. Fede, não olha para o céu e só chafurda na lama. O homem do Velho Testamento ficou sem a presença do Espírito Santo, estava se acabando. Foi aí que aconteceu um milagre. Pergunte qual? À direita de Deus alguém se levanta e diz: Pai, nós não podemos destruir essa raça. Não podemos julgar todos pelo pecado de um. Deve ter alguém aí que merece o céu. E Deus transformou o Velho Testamento num laboratório. E neste laboratório, Deus encontrou 3 tipos de cobaias que Ele aprovou. E Ele deu nome a eles: reis, sacerdotes e profetas. Somente esses 3 grupos recebiam o Espírito Santo. Olha o que eu disse: recebiam. O Espírito Santo não morava neles. O Espírito Santo descia, usava eles e saía. Sansão só tinha força quando o Espírito Santo vinha, e depois que o Espírito Santo saía, acabava a força dele. Os profetas profetizavam quando ele vinha, e quando saía, acabava a profecia. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel passou 2 horas na beira do rio Quebar assim, ó. Pergunte para quê? Queria profetizar e não tinha inspiração. O profeta Eliseu um dia, querendo profetizar, porque o povo estava se perdendo, Deus não respondia, Deus estava colapsado com a terra. E Eliseu sabia que se Deus não interferisse, a nação inteira ia morrer. Eliseu teve uma ideia, pergunte qual? Atenção, músicos. A Bíblia diz que Eliseu foi até um tangedor, contratou os serviços dele e disse: toca para mim uma música bem bonita, eu vou te pagar para isso. Toca. E Eliseu ficou atrás do músico olhando o céu. Toca mais forte. Toca mais, eu preciso que Deus olhe. De repente, a Bíblia diz que o céu se abriu. E Eliseu viu Deus e disse: Senhor, eu quero profetizar. Entendeu o poder da música? Entendeu o poder do louvor? O poder do louvor faz Deus, que está entristecido ou esbravecido, olhar para a terra. O céu abriu, Eliseu recebeu inspiração e profetizou. No Velho Testamento, Deus não dava o Espírito Santo para qualquer um. Teve um dia que Deus tentou fazer isso, mas ele achou melhor repartir do que dar. Moisés está lá na tenda dele, reclamando com o sogro dele, Jetro, dizendo: não estou aguentando o povo. Jetro, mais velho, disse: reparte a carga. Mas com quem? Você deve ter pessoas de sua confiança. Moisés pegou um papel e anotou 70 nomes. Marcou uma audiência com Deus, falou: Senhor, pois não, Moisés, eu estou aqui com um pedido, fala. Não estou aguentando, o povo é grande, são quase 3 milhões de pessoas, eu não estou dando conta, e eu queria repartir a carga, e eu trouxe aqui uma lista de 70 nomes, o senhor pode olhar e ver se o senhor aprova? Para que você quer isso, Moisés? Eu quero que o senhor unja eles também. Deus olhou dizendo assim para ele: você acha que o que eu te dei não é suficiente? Você acha que eu erro quando chamo alguém? Eu vou te provar que o que eu te dei era suficiente. Eu vou dar a esses homens unção, mas eu não vou dar da minha, eu vou tirar da sua. E a Bíblia diz que Deus tirou de Moisés e repartiu com 70. 68 estava dentro da congregação e começaram a profetizar. 2 estavam no meio da rua, chamavam Eudade e Medade. Os 2 começaram a pular no meio da rua e a profetizar. Um soldado viu aquilo, um enxerido, que aqui não tem, só tinha lá e lá na minha cidade. E quando vê alguém pular, gritar, entrar no mistério, acha que é coisa de maluco, foi lá falar com Moisés. Josué parou o camarada na porta da tenda, disse: o que é? Tem 2 moços pulando, profetizando, dando escândalo lá fora, eu mato. Josué disse: espera aí que eu vou falar com Moisés. Moisés, tem 2 moços lá de fora do arraial profetizando e pulando, o que é que eu faço? Mato.
Moisés deu uma gargalhada e disse: não, Josué, oxalá, não só os 2, oxalá, não só os 70 dessa lista, oxalá todo Israel fosse cheio do Espírito Santo. O céu começou a se animar. 835 anos antes de Jesus nascer, Israel está vivendo o seu pior período, uma seca jamais vista, profetizada pelo profeta Jeremias, que disse: passou a cega, findou o verão, e nós não fomos salvos. Se cumpriu nos dias de Joel. E Joel, quando viu o povo no meio da rua, as mulheres pegavam as crianças recém-nascidas e colocavam no chão quente, para as crianças chorarem, para ver se Deus observava. Os agricultores pegavam as vacas que estavam cadavéricas, para colocar ela no meio do sol, para ver se o mugido das vacas, o balido das ovelhas atraía Deus. Os recém-casados deixavam as suas noites de núpcias e iam para a rua rasgar as roupas. Quando Israel inteiro estava ajoelhado, o perfume da adoração subiu. Deus levantou um menino de 17 anos, Joel. Joel subiu em cima de uma pedra e gritou: ei Israel, assim diz o Senhor, e há de ser, diz o Senhor, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas terão visões, profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre quem está perto, sobre quem está longe, derramarei do meu espírito sobre os servos e as servas. E naqueles dias o sol se converterá em trevas e a lua se converterá em sangue, e virá o poderoso e terrível dia do Senhor. Joel terminou de profetizar. Imagina ele botando a mão na boca e dizendo: o que eu falei? E alguém falando: você falou que todo mundo vai receber. E ele: não, mas é só rei, sacerdote e profeta que recebe. 835 anos depois, melhor, 435 anos depois, Deus abandona a raça humana à sua própria sorte. Estamos no livro de Malaquias. Deus desistiu da humanidade. Ele voltou para o céu e encerrou a aliança. Entre Malaquias e Mateus, temos um período de 400 anos que Deus ficou sem falar com a raça humana. Não houve profetas, não houve profecias, não houve aquela nuvem chamada Shekinah, ela não apareceu mais. O anjo do Senhor desapareceu. Não houve milagres, nem sinais, nem prodígios. Virou tudo lenda. Deus abandonou a raça humana. Mas 400 anos depois, 835 anos depois de Joel, Jerusalém abre as suas portas de manhãzinha para que os transeuntes saiam e entrem. E entra um homem dentro da cidade. Ele sim parecia um Neandertal. Pergunte por quê? Roupa feita de pelo de animal, cabelo desse tamanho, barba desse tamanho, magrelo, porque a dieta dele era mel silvestre e gafanhoto. E ele entra pregando um evangelho tão gostoso e doce: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E ao invés de apedrejarem o profeta, ao invés de fecharem as portas para ele, a cidade inteira se converteu. Esse profeta abriu uma igreja na beira do Rio Jordão. O ministério dele cresce, ele tem 200 discípulos, e ele e os seus 200 discípulos batizam 5.000 pessoas por dia. E os cultos dele eram animados, todo mundo gostava de ir. Pergunte por quê? No culto dele não tinha rico nem pobre, não tinha importante nem menos importante. Ele nivelava todo mundo pelo mesmo tamanho e chamava todo mundo de cobra. A empregada insistia: patroa, vamos no culto, porque você conhece meu pastor é um profeta, a senhora vai ver como ele revela. A patroa vai e senta do lado da empregada e começa João a pregar: raça de víbora, sua cobra. E a empregada meio assembleante dizendo: fala Deus, fala, revela Senhor. E o povo, ao invés de sair correndo, corria assim mais para as águas, para João batizá-los. E eu imagino o batismo, João, eu tenho esse pensamento comigo, eu sou meio criança ainda, também nasci no dia 12 de outubro, né, puder, no eterno síndrome de Peter Pan, né? Aí está lá o João batizando e chamando todo mundo de cobra, né? Eu imagino João falando: vem cá, sua urutu cruzeiro. E o povo: dá-lhe João. E João batizava e saía uma nova criatura. Vem cá, sua caninana, tibum, vai embora. E o povo: dá-lhe João. E o povo: que cobra é essa, João? E João diz: vem cá, sua
parente da sogra do pastor Marco. Brincadeira. Vem cá, sua jararaca, tibum, vai embora. Maldade isso, né? Vem cá, sua naja, tibum, vai embora. O povo, dá-lhe, João, transforma essas cobras, João. E tem um dia que João estica a mão para chamar mais uma cobra, e a boca do João trava. E o povo diz: que cobra é essa, João? Não é cobra, não rasteja. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. O Cordeiro estava descendo, e João saiu das águas, e o povo começou a perguntar: que homem é esse, que até João vai ter com ele? João escutou, e para desespero dos irmãos batistas tradicionais que não acreditam no Pentecoste, para desespero dos batistas do mundo inteiro, o único batista da Bíblia fica pentecostal. E ele escuta: esse é aquele que eu falei, que eu não sou digno nem de desatar as alpacas dos seus pés. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo, e ainda vai batizar vocês com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O evangelista Lucas diz que quando João foi batizar Jesus, quando Jesus saiu das águas, o céu se abriu, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba desceu sobre Jesus, e do céu a voz do Eterno foi ecoada naquela terra dizendo: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Lucas é o único que diz assim: e Jesus, ao sair das águas, se alegrou no Espírito Santo. Ninguém consegue explicar o que é isso. Não se sabe se ele falou na língua dos anjos, se sabe que ele se alegrou no Espírito Santo. E ele ficou nessa terra e pregou o seu evangelho por 3 anos e meio e recebeu uma cruz de presente. Só que antes de morrer, ele deixou alguns indícios de que algo aconteceria na terra. Em João 14, no texto da despedida, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já teria dito a vocês. Eu vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Ao invés de alegrar o coração dos discípulos, eles se entristeceram. E aí Jesus, entendendo que eles não queriam ficar longe dele, Jesus disse: já resolvi esse problema da presença. Eu vou, mas quando eu for, ele vem. Um dia, se o pastor ainda deixar, eu quero vir aqui pregar sobre João 14, porque Jesus diz assim: eu vos enviarei um outro Consolador. Diga outro. Novo Testamento escrito em grego, e a palavra outro em grego significa gêmeo, igualzinho, idêntico. Jesus disse: quando eu for, vocês não vão sentir minha falta, porque esse que vai vir é gêmeo meu, ele é igualzinho a mim. E quando ele chegar, aí Jesus dá uma revelação que é para arrancar tatu da toca e sabiá do toco. Jesus diz: e ele estará convosco, e ele estará em vós, convosco e em vós. Jesus está dizendo: quando ele chegar, a primeira coisa que ele vai fazer é ficar com vocês. Com é aqui, mas se vocês conseguirem amá-lo, se vocês conseguirem respeitá-lo, ele vai sair daqui e vai entrar aqui. Eu me emociono. Olha o que Jesus está dizendo a eles em João 14. Ele está deixando sinais, pastor. Ele está dizendo: olha, ele vai vir, mas ele não é comum. Olha o que Jesus fala: se vocês forem pecar, pequem contra mim, pequem contra o Pai, não pequem contra ele.
Por quê? Porque Ele é santo, Ele é puro, Ele é querido, Ele é um cavalheiro, Ele é um gentleman. E Ele já esteve aqui, mas o pecado expulsou Ele para lá. Eu vou mandar Ele de volta. Quando Ele chegar, não o entristeçam. Paulo é tão efusivo que ele diz: não extingais o Espírito. Me arrepiou o corpo inteiro. Estamos vivendo dias em que as igrejas estão extinguindo o Espírito. Estão trocando aquele barulho santo de antigamente, de glória a Deus e aleluia, por outros tipos de sons, que não são menos importantes, mas que não podem suprir a presença dEle. Pergunte para os nossos velhos pais, que não tinham essa parafernália de instrumentos, que não tinham a metade da metade do conhecimento que eu tenho, só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, era o analfa de pai e beta de mãe, mas todas as vezes que eles se reuniam, o céu ficava baixinho, as pessoas eram curadas. Crentes que nunca falaram a língua portuguesa, porque era tudo cortador de cana-de-açúcar, como eu fui cortador de cana-de-açúcar, mas quando eles entravam em transe de oração, eles começavam a orar em línguas, e um outro levantava e interpretava as línguas, e a igreja recebia orientação, a igreja recebia direcionamento, a igreja recebia estratégia. Aconteceu alguma coisa nesses últimos anos, que fez o Espírito Santo ficar triste, e alguns estão extinguindo a presença dEle, e é por causa disso que os dons estão desaparecendo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no texto que todo mundo acha que é um poema de amor, até um cantor brasileiro gravou: ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor. Amor a quem? É só ler o capítulo 12. Quem colocou números de capítulo e versículo na Bíblia foram homens. Do capítulo 11, 12 e 13 da carta aos Coríntios, Paulo fala de uma só coisa: do retorno da igreja de Corinto para o culto verdadeiro. A carta aos Coríntios foi escrita 20 anos depois que a igreja estava fundada, e eles abandonaram princípios, e Paulo vai falar para eles: ei, a reunião de vocês não é uma mera reunião social, os anjos estão aí, viu? Paulo chama a atenção das mulheres para elas terem postura, dizendo assim, ó, pelo menos em respeito aos anjos que estão entre vocês. Já leram isso na Bíblia? 1 Coríntios capítulo 11. Os anjos têm que estar conosco. O crente moderno, ele entra na igreja, mas não consegue entrar no culto. Pegou aí ou não? Entrar na igreja qualquer um entra, até cachorro entra. Fizeram uma piada: por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Então entrar na igreja não é mérito para ninguém, porque você vive dizendo: pastor, se quiser vai ter que me tolerar, porque tem que dar graças a Deus que eu pelo menos estou indo lá. Não, senhora, e não, senhor. A porta da rua é serventia da casa. Se for para entrar aqui e ficar do jeito que você está me encarando já 1h30, com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, fica me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Achou que eu não ia falar, né? Está o culto inteiro me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Está o culto inteiro com a perninha cruzada, a mão no queixo, filosofando. To be or not to be, that's the question. Será que o que ele está pregando está aqui nos anais da história? Você fica procurando explicação lógica para tudo. Ei, culto pentecostal não tem a ver com lógica. Não tem sentido. Pergunte para a pessoa que está falando em línguas do seu lado: como é que você aprendeu? Ela vai dizer assim: Jesus me ensinou. E aí você vai perguntar: mas você estava na sala de aula? Onde é que foi isso? Quanto tempo você levou? Não, aprendi na hora. Como é que você vai explicar uma coisa dessa? Como é que você vai explicar uns crentes que de vez em quando ficam em pé no culto, são valentes? Eita! Tem uns que parece que recebe o espírito do Bruce Lee. Não é? Não há explicação lógica nem razoável para isso. Aí, por conta desses adoradores extravagantes, criaram o tal dos neopentecostais. Que dó, é de dar dó.
O neopentecostal, até para adorar, ele é equilibradinho. Glórias a Deus. Ele gosta de adorar, mas a adoração tem que ser em câmera lenta, em slow motion. Ô, coisinha de Jesus, ou você aceita o pacote completo, não dá para viver na corda bamba. E não dá para agradar todo mundo. O que você tem que colocar na sua cabeça é que você não está aqui para agradar homens. O que você tem que colocar na sua cabeça é que o irmão que vai falar de você não paga as suas contas, não morreu na cruz do Calvário por você. O que você tem que colocar na sua cabeça é que na hora da dor ninguém vai lá te visitar. Quando você está sem dinheiro, ninguém te empresta dinheiro. Então, quando você entra num culto como esse, você sabe que está diante do único que pode te dar. E o que é que eu faço, pastor? Chame a atenção dele. Chame. De que jeito? Pula, grita, planta bananeira, sai rolando debaixo do banco. Ah, pastor, mas não tem nem mais nem menos. Como é que você acha que nós crescemos nesse país? Por causa dos políticos? Nós crescemos porque os nossos irmãos tinham um anel de formatura, sabiam falar how are you? Não. Nós crescemos com gente que foi criada no cabo da enxada e que ensinaram a eles: quer ser crente, dobra o joelho e busca o Espírito Santo. E tem uma fórmula, me ensinaram a fórmula. Eu era novo convertido, estou lá no primeiro culto, sentei do lado de um rapaz, o rapaz ficou o culto inteiro falando umas coisas, eu fui me afastando dele, porque eu conhecia o menino, era meu vizinho, mas não sabia que ele era crente. Aí eu falei para ele no fim do culto: a sua mãe montou uma floricultura? Ele falou: por quê? Você ficou a reunião inteira falando samambaia, samambaia, samambaia. Eu falei: que samambaia é essa? Ele olhou para mim e disse assim: não é samambaia não, é língua de anjo. Eu falei: hã? É língua de anjo. Eu falei: como? Ele abriu a Bíblia em Atos capítulo 2. Memorizei. E estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu li o texto, eu não entendi o texto, mas eu criei no texto. Por quê? Porque não há explicação para o poder do Espírito Santo. Ou você acredita, ou você não acredita. Se você acredita, você vai fazer das tripas coração para receber, e não está nem aí com mais ninguém. Se não acredita, vai ficar o culto inteiro vindo na igreja dizendo: eu gostei do culto hoje, aquele pastor é tão equilibrado, nossa, aquela música me fez derramar lágrimas. A senhora chora em casa escutando Gustavo Lima do mesmo jeito. Então não tem a ver com lágrimas, não tem a ver com alma, tem a ver com espírito. Tem a ver com o espírito. Que caramassurianda arabacharamakarabaraba. Bia massude que antreverebegaraba tecamarabasu. Carabachara. Estamos chegando lá. O Senhor Jesus, depois de ensiná-los, depois de falar para eles que ele viria, morreu. 3 dias depois ele ressuscitou. Ao ressuscitar, ele apareceu na terra por um período de 40 dias a cerca de 500 testemunhas. Por que é que ele apareceu a elas? Só para dizer que ele estava ressuscitado? Não. Ele apareceu e marcou um encontro com eles. 2 encontros com a multidão toda em Atos capítulo 1. Com os seus 11, porque Judas havia se matado, ele marcou um encontro com eles particular. João capítulo 20, verso 22. A véspera do dia do Pentecoste, primeiro com os 11, porque eles eram especiais, Jesus olhou para eles, falou para eles que eles deveriam ir pregar o evangelho pelo mundo, e tendo dito isto, assoprou sobre eles
e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Em João capítulo 20, verso 22, eles não falaram em línguas, eles receberam o Espírito Santo aqui dentro. Pergunte, o que era isso, pastor? O início da devolução. Devolução do quê? De tudo que o homem perdeu lá no Éden. E agora que eles receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo está dentro deles, porque Jesus soprou sobre eles. Ele não soprou de longe assim, ó. Não, senão não faz sentido. Ele chegou perto de cada um deles e soprou nas narinas deles. Igual aconteceu no Éden. E o que estava fora do homem voltou, porque eles respiraram. E o Espírito Santo entrou dentro deles. Agora eles estavam preparados para recebê-lo. Pergunte por quê? Porque Jesus havia dito: um dia você vai se converter, Pedro. Já tinha curado enfermo, expulsado demônios, não era convertido. Fazia milagres e o diabo estava dentro dele. Um dia Jesus teve que expulsar o diabo de Pedro. Para trás de mim, Satanás. Agora eles estavam convertidos. Como? Porque eles viram ele ressuscitado. Eles entenderam que a obra era plena. Daquele dia em diante, nenhum deles mais tinha dúvida. Tanto que todos eles estavam dispostos a morrer pelo Evangelho. Só que não era o suficiente. Jesus soprou, disse: recebeu o Espírito Santo. Aí lá em Lucas 24, 49, que fala do mesmo texto, Lucas diz que Jesus falou assim para eles: ficai em, até que do alto sejais vestidos. Vestidos. Revestidos. O que é revestidos? Vestir de novo. Pergunte por quê? Porque Jesus vestiu eles assim. Agora o Espírito Santo está aqui dentro. Vocês já estão vestidos, não estão mais nus, porque a nudez é símbolo do pecado. Vocês não estão mais nus. Eu vesti vocês, mas querem enfrentar o que tem pela frente? Fiquem em Jerusalém, porque lá eu vou dar uma dose dupla. Lá eu vou dar para vocês um revestimento. E eles correram para Jerusalém. Chegaram lá em 500. 10 dias depois só tinha quase 120. E o que veio sobre eles naquele dia mudou não só a história deles, mas a história de toda a raça humana. Mas tem um segredo mais lindo do que todos, e eu termino aqui. Pergunte qual? Quando Jesus está morrendo na cruz, 43 dias antes, quando ele está na cruz, quando ele diz: consumado está, nas suas mãos eu entrego o meu espírito, e tendo dito isto, ele expirou. A Bíblia diz que houve terremoto na terra, o sol se escureceu, o corpo dos santos saiu das tumbas e foram ressuscitados, e houve um terremoto em Jerusalém, e o terremoto rachou a cidade ao meio, e o terremoto foi onde estava o templo, o santuário do Deus vivo, e rachou o átrio, o lugar santo, e chegou no santo dos santos. Não rachou o santo dos santos, mas rachou o véu que separava, que de véu só tinha nome, era feito de pele de animais. Uma junta de bois, 12 bois eram necessários para arrastar aquele véu no meio do deserto. Era feito para que ninguém que estasse de cá entrasse e nem que estava de lá viesse. Era intransponível. Era a maneira de Deus dizer: o homem não vai falar mais comigo e ponto final. Não quero mais falar com o homem. O homem é um pecador. Quiser falar comigo, eu vou levantar um sumo sacerdote. É só uma vez por ano. Vai vir aqui falar comigo. Agora que Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado. E a Bíblia diz como ele foi rasgado: de baixo para cima. Sim ou não? Da esquerda para a direita. Direita para a esquerda. Foi rasgado como? De alto a baixo. Por quê? Porque nenhum homem poderia rasgar aquele véu. Deus ficou a mão do céu e ele catou o véu e rasgou o véu. Ele estava mandando um recado. Pergunte qual? Qualquer um pode falar comigo agora. Segure, porque vem a parte melhor. Pergunte qual? Fiquem em Jerusalém, porque eu vou devolver para vocês o idioma. Vou devolver para vocês a habilidade de falar comigo no meu próprio idioma. E aí os crentes falaram em línguas. Aí Paulo, que era o mais erudito, foi falar: mas senhor, por que eu falo em língua? Eu não entendo nada. Aí o capítulo 14 inteiro, Paulo só ensina sobre as línguas.
Aí ele diz assim: olha, procurai com zelo os melhores dons, entre eles de profetizar, porque quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Por quê? Porque só Deus o entende. Por que só Deus o entende? Porque em mistérios a pessoa fala com Deus. Capítulo 14, verso 14, Paulo diz assim: aquele que ora em língua estranha, coloca aí no telão, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 14. Rápido, rápido. Aquele que fala em línguas estranhas não fala a homens, ele fala direto a Deus. Isso está escrito lá no capítulo 14. Põe aí para mim rápido, cara. Dormiu a isso. Porque se eu orar em língua, não ouvir. Se eu orar como? Não ouvir. Se eu falar, se eu o quê? Quando você fala em línguas, você não está falando, você está orando. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora como? Mas o meu entendimento fica sem. Paulo está dizendo, quando você fala em línguas, você não entende nada, mas o seu espírito, a sua parte divina que veio do céu, ele ora bem. E eu oro o que, pastor? Mistérios. E o que é mistério? Se a gente soubesse, não era mistério. Mas se eu ficar falando isso aí, eu sou doido. E eu repito, quem diz que pentecostal é normal? Como é que alguém fica 2 horas ouvindo um pregador como eu, já velho, sem levantar nem para ir embora? Se fosse outros lugares, outras pessoas já tinham ido embora. Por que você não consegue sair daqui? Porque ele está aqui te ensinando, porque você não é normal. Os normais estão em casa assistindo o fuzuê. Os que estão aqui querem ver o fuzuê do céu, né? Porque esse é o fuzuê. Pastor, o que eu faço? Ora, hoje o culto não é do Espírito Santo. Seja amigo dele, convida ele, chama ele para estar dentro de você, faça ele ficar feliz. Ele é um cavalheiro, ele é um gentleman. Quando você entrou aqui, ele estava lá na porta te esperando, numa delas, porque ele é onipresente. Você passou, ele olhou para você, deve ter apertado as mãos como uma criança ansiosa, dizendo: quem sabe hoje ela percebe que eu estou aqui. Quem sabe hoje ele percebe a minha presença e vai buscar a minha presença. Há 2 horas ele está aqui dentro, lutando com você, dizendo com você: preste atenção no que ele está pregando, porque ele está contando a minha história para você. Ele está dizendo como foi que eu vim, como foi que eu saí, como foi que eu voltei e o que eu quero fazer com você. Se o Espírito Santo se apossar de você hoje, eu não me responsabilizo. Você vai sair por aquela porta numa unção tão grande. Quando você chegar na rua da sua casa, você vai dar um grito: cheguei! Para quem ouvir, pastor? Para todos os demônios que mandavam lá. Você vai dizer assim: ó, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, acabou o reinado de vocês. Caiam fora daqui. Você vai chegar na porta da sua casa, eu estou dando instruções. Antes de entrar, abre a porta, olha o relógio e diz assim: ó, 5 segundos para todo o mal aí de dentro sair. E fale com autoridade. Se você não sentir nada saindo de lá, porque o crente sempre sentiu, vai sentir alguma coisa, vai arrepiar, vai esquentar, esfriar. Se você sentir que saiu, tudo bem. Se você não sentir nada, entra lá dentro, fecha a porta, diz: não saiu? Então agora eu vou te torturar. Você vai entrar no mistério com a sua família. Você vai marchar dentro da sua casa. Você vai expulsar demônios dos instrumentos, demônios dos móveis, demônios das roupas. Pastor, o senhor é louco? Se o lenço de Paulo levava a presença de Deus, uma roupa macumbada traz coisa ruim também. Você vai arrumar uma revolução na sua casa. Não se assuste. Se você estiver orando e escutar barulho de panela caindo, porta batendo, janela, não deixe essas coisas te distraírem. Ore, porque a sua casa será palco do céu na terra. O Espírito Santo que já está levantando esta igreja, que já está avivando esta igreja, que está promovendo esse avivamento, ele quer mais. A cidade do Guarujá será como um polo de avivamento. Ativei o modo profético, recebe aí. Vai haver um polo de avivamento. Caravanas virão de longe para saber o que está acontecendo aqui. E quando entrarem aqui, diga: é Ele.
Vão perguntar quem você, diga: o Espírito Santo. Ele veio e ele trouxe o céu para a terra. É chegado o reino de Deus no Guarujá. Fica de pé comigo. Pegue na mão de quem está do seu lado. Eu quero um exército agora de um homem só. Esta é a igreja do arrebatamento. Não é uma igreja apática, fria. É uma igreja viva e poderosa. É uma igreja que caminha na terra, mas a mente dela está dentro do céu. O Espírito Santo quer sair daqui hoje abraçado com você. Ele quer entrar dentro da sua casa e salvar os seus filhos. Ele vai salvar o seu pai, a sua mãe, o seu marido e a sua esposa. Ele vai entrar com você amanhã no seu trabalho. As pessoas vão te achar diferente. Algumas, quando você der bom dia ou encostar nelas, vão tomar um choque. Não se assuste se começarem a cair endemoniados lá dentro do trabalho. Não se assuste se na sua faculdade, na sua universidade, eles caírem endemoniados. É sinal de que a presença do Espírito Santo está te levando para uma dimensão mais alta. Aos batizados com o Espírito Santo eu faço um desafio: fechem os olhos e comecem a orar em línguas estranhas. Os que nunca falaram em línguas, sejam batizados agora. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce com fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Recebe o batismo com o Espírito Santo agora. Ore em outras línguas. Você que já é batizado, recebe os dons do Espírito Santo. Recebe a unção para pregar, para expulsar demônios, para falar novas línguas, para receber o dom de variedade de línguas. Recebe o dom de interpretação de línguas. Recebe os dons de curar os enfermos. Recebe a palavra do conhecimento. Recebe o dom de operação de maravilhas. Recebe o dom da fé. Recebe o dom de discernir espíritos. Recebe agora, 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 agora. Recebe